Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, eu sou o Tenente José, fui incumbido de ministrar aulas extras de Geografia 2, né, do conteúdo da apostila de Geografia, devido devido a não ter no quadro de aulas eu conseguir ser inserido, essas aulas geralmente estão sendo ministradas no sábado, né, de 8 às 11. Mas como não tem uma adesão de todos os alunos, não por motivos diversos, achou-se por bem ter a gravação dessas aulas para que vocês não perdessem o conteúdo. Então, eu vou ficar com a Geografia 2, né? E neste vídeo eu vou abordar o capítulo 4, 5 e 6, justamente aqueles que irão cair na segunda avaliação global, certo? Isso eu vou compilar esses três capítulos num só, né? E quero enfatizar para vocês desde já que a aula, principalmente a nossa avaliação, a gente vai focar muito no quinto capítulo, mas principalmente no sexto capítulo, na questão dos complexos regionais. Bom, iremos começar no caso do capítulo 4 sobre a inserção do Brasil no globo. Bom, sabemos que o Brasil é um país gigante, territorialmente, culturalmente, é um país continental. Né? E ele apresenta muitas características, que aqui a gente vai abordar algumas de tantas outras que se tem. Aqui a gente vai tentar abordar pelo menos as principais, para que assim vocês possam, depois, posteriormente, né, estudando outras formas de adquirir conhecimentos, outros conhecimentos mais, vocês possam assim ver, assim procurar estudar e tentar aumentar mais esse conteúdo. Bom, nós temos o Brasil, como já falei, ele é um país continental, ele se torna um país para a América do Norte, para a América do Sul, né, um país gigante em comparação a todos os outros países. Realmente, como diz no próprio hino, gigante pela própria natureza. O Brasil é gigante pela própria natureza. E algumas características que a gente vai apresentar, como aqui vocês estão vendo agora no mapa, né, a gente tem vendo alguns os extremos do Brasil, mas assim, olhando, a gente vê a dimensão, a proporção territorial que o Brasil ocupa. Dando uma continuidade, vendo as características do Brasil, a gente pode apresentar na questão da extensão. Como foi visto, o Brasil é um país com extensão territorial bastante grande. Ele ocupa o quinto lugar do mundo, né, do país em terras descontínuas, ou seja, terras descontínuas, que o Brasil, ele só se conta aquilo que o Brasil realmente vê, que você vê. Diferentemente dos Estados Unidos, que ele conta a sua área, mas ele também conta com Alasca, que está em outra localidade, mas é considerado território americano. Então o Brasil não. O Brasil tem todas as terras são descontínuas, diferente dos Estados Unidos, são terras contínuas. Bom, o Brasil ele tem um espaço geográfico que ele ocupa e representa 5,7% das terras emersas do planeta, ou seja, aquelas que são visíveis no globo, né? Como uma área de 8 mil, a mais atualizada, né? Uma área de 8 milhões 515.767 quilômetros quadrados. O Brasil, ele representa, certo? Em modos gerais, em modo global, 1,7% da superfície do globo.
como uma das características, também ele representa 20% da superfície da América, gigantesco, né? Contando as América do Norte, América do Sul e América Central, ele ocupa 20% da superfície da América, e ele da América Latina, realmente, como se diz, ele é gigante pela própria natureza, ele ocupa 47% da América Latina, ou seja, o Brasil realmente, em meio, na inserção global, o Brasil realmente é um país gigante, de todos os sentidos, né? E ele, com isso, ele se torna um dos países mundialmente muito bem colocado. Bom, 47 quando eu digo que ele tem 47% da superfície da América Latina, né, a gente pode dizer que ele, em relação aos outros países da América Latina, ele tem consideravelmente, né, dimensões gigantescas, né, comparadas a outros países, né? E isso não só como a superfície, ele se torna grande para a América Latina, como ele também economicamente, populacionalmente, né, ele também se torna um país gigante. Bom, também o país, por ele ter dimensões continentais, ele ocupa 93% do território no hemisfério sul, ocupando apenas também 7% do hemisfério norte, ou seja, ele um pedacinho do Brasil, ele ocupa no hemisfério norte, mas a sua grande maioria no hemisfério sul. Mas ele ultrapassa, ele consegue ainda ser um país tão de dimensões gigantescas que ele consegue ultrapassar 2 hemisférios. Também, em relação ao Greenwich, o Brasil está localizado a oeste de Greenwich, ou seja, nós fazemos parte do Ocidente, né? O país está no Ocidente. Bom, o Brasil também é cortado pela linha do Equador, que a gente tem essas duas dimensões. E uma particularidade, o Brasil ele tem na sua dimensão também nós contamos muito a questão da parte litoral. O Brasil é um país que tem um dos maiores costas, né, litoralmente, uma das maiores litorais que se tem. Nós temos 7.367 quilômetros de fronteiras, né, e temos 15 de fronteiras. Bom, o Brasil compõe a América do Sul, né, e faz fronteira com todos os países da porção do continente americano, exceto, né, uma curiosidade, exceto do Equador e Chile. Com todos os outros, ele faz fronteira. Bom, na questão dos extremos, a gente pode dizer que no sentido leste, o Brasil, para cá, o Brasil ele tem a Ponta dos Seixas. No oeste, nós temos a Serra de Contamana, ou seja, possui uma distância de 4.319 quilômetros. No sentido norte, o Brasil tem lá a sua dimensão finalzinho lá no Monte Caburaí, e lá no sentido sul, né, lá no Arroio Ichuí, né, Arroio Chuí. Então o Brasil, ele nos seus extremos, certo? Ele tem a Ponta dos Seixas, ele tem a Ponta dos Seixas. O Brasil tem no sentido Ponta dos Seixas, Serra de Contamana, Monte Caburaí e o Arroio Chuí. No Brasil, questão de fusos horários, né, tem um levantamento que em 24 de abril de 2008, né, a Lei Federal 11.662 extinguiu o fuso horário 4. Né, mas depois, em 30 de outubro de 2003, foi restabelecido novamente. Ou seja, o Brasil, bom, a partir do dia 30 de outubro, voltou a ter os 4 fusos horários. Bom, o Brasil, mais essa parte, só para simbolizar, né, o Monte
Caburai, né, o seu norte, lá de Roraima. Nós temos o Arroio Chuí, lá no Rio Grande do Sul. Nós temos a Ponta dos Seixas, lá na Paraíba. E nós temos a nascente do rio Moá, lá no Acre, né, na questão do Cotamana. Bom, esse quadro aqui apresenta algumas características, mas aqui o que eu quero destacar mais a questão da Amazônia Azul, né, que é essa crosta marítima, né, do Oceano Atlântico, que o Brasil também faz parte do território brasileiro, no caso marítimo. O Brasil, ele tem o Brasil, bom, em questão da sua divisão regional, né, a gente vai trabalhar um pouquinho agora, entrando no quinto capítulo da regionalização do Brasil, e a gente apresenta esse mapa, e ele mais ou menos de uma forma colorida, de uma forma bem explicativa, ele vem aqui dividir o Brasil em suas regiões, né, nas suas 5 regiões. No caso aqui no Brasil, nós estamos divididos em 5 regiões. Aqui foi dividido, nós temos o norte, né, do Brasil, onde um dos estados que se encontra o Amazonas. Nós temos o centro-oeste, da onde temos um dos estados é o Mato Grosso. Nós temos o sul, onde um dos estados que se compõe é o Paraná. O sudeste, onde a grande potência, né, que se tem o São Paulo e Rio de Janeiro. E temos o Nordeste, onde está localizado a nossa região, o nosso estado, o Ceará, né? Então o Brasil é dividido entre 5 regiões, né? Para que assim se colocou para melhor um estudo e da dinâmica de estudo do Brasil em suas questões, por ele ser tão grande, tão imenso, fez bem dividir o Brasil nessas regiões. Bom, em relação ao mapa político do Brasil, né, o Brasil apresenta 26 estados e o Distrito Federal. Isso foi definido também na Constituição de 88. Né? Então, com a nova configuração, os estados de Roraima e Amapá foram elevados à categoria de estado. E a porção norte do estado de Goiás foi desmembrada, sendo assim fazendo parte do estado de Tocantins. Né? Nesta imagem, né, a gente coloca algumas partes do Brasil, a gente colorir de novo, né, a divisão do Brasil regionalmente. Mas o Brasil ele já teve uma forma de dividir. Né? Nós tivemos em 1967, pelo professor Pedro Pinchas Geiser, uma divisão do Brasil, a divisão regional, onde ele fez uma seguinte divisão. Ele dividiu a Amazônia em 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E se vocês forem perceber, muitas vezes ele não obedeceu a linha política, né? Ele ultrapassou. Ele usou a sua divisão de algumas características que posteriormente a gente irá colocar. Mas nós tivemos também a divisão regional pelo IBGE, né, de uma forma que hoje a gente conhece mais, que é mais apresentável, como a gente colocou agora, onde tem o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, como hoje geralmente a gente é apresentado, assim o IBGE apresenta para a gente. Né? E também nós tivemos agora em 99, né, uma divisão do professor Milton Santos, né, onde ele faz a seguinte divisão: Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e a concentrada. Essa outra parte concentrada, né, que a gente pode ver aqui no mapa. Então tem essas 3 divisões, mas geralmente quando a gente apresenta, apesar do professor Pedro Pinchas e apesar do professor Milton Santos, a gente adota muito essa questão a gente visa muito essa divisão regional pelo IBGE, e essa que foi colocada em 1988. Bom, o Brasil é dividido em regiões econômicas. No caso, o professor Pedro Pinchas, ele colocou em 67 a Amazônia, né? Ele colocou essa divisão,
né, o Brasil como três regiões, né, três regiões geoeconômicas da Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Ele considerou os aspectos naturais e os processos históricos de formação e essa questão da industrialização. Então, o professor Pedro Pinchos, ele não respeitou os limites políticos, né, as linhas políticas dos estados. Ele apenas pegou os aspectos naturais, o processo histórico de formação, né, da região do país e a questão da industrialização. Bom, Pedro Pinchos, como foi colocado, né, ele classificou em três macro-regiões. Aí ele considerou, como havia colocado, aspectos naturais, os históricos, humanos, sociais, econômicos, bem distintos das regiões. Colocando novamente, ele não respeitou as linhas políticas, né, que geralmente a gente vê. Ele ultrapassou. Né? Você pode, toda vez que você olhar o mapa dele, você vai ver mais ou menos essa diferença dos outros mapas, né, em relação às linhas políticas que dividem os estados. Bom, já o professor Milton Santos, como a gente colocou, ele dividiu, até tem uma forma que o pessoal fala, geralmente em 4 Brasis, né? Ele dividiu em 4 regiões, né? Ele colocou a Amazônia, ele botou o Centro-Oeste, ele botou essa região em vermelho, que é a concentrada, e essa outra região mais alaranjada, ele colocou como centro do Nordeste. Ele fez essa divisão, né? O professor Milton Santos. Por quê? No caso, o professor Milton Santos, o geógrafo, professor Milton Santos e Maria Laura Silveira, em 2001, eles fizeram uma proposta de divisão baseada, apesar de elaborar em 2001, né, uma proposta de divisão regional baseada na difusão diferencial dos meios técnicos, científicos e informacionais e nas heranças do passado, resultando do que se chamou de 4 Brasis. O que eu quero aqui destacar é que ele usou muito a divisão que ele propôs, né, a divisão regional que ele propôs, foi um método que ele chamava de meios técnicos, científicos e informacionais. E as heranças do passado também ele usou. E resultou naquilo que hoje, aquilo que chamamos, né, de 4 Brasis. Bom, a divisão regional do Milton Santos leva em consideração os aspectos socioeconômicos do meio geográfico, destacando a articulação do território brasileiro inserido como uma economia periférica do capitalismo globalizado, né, já colocando muito essa questão da globalização. Dando mais uma explanação um pouquinho mais sobre os complexos regionais, né, a gente destaca aqui os 3 complexos, né, regionais, da questão um pouquinho da divisão, né, de região, mas aqui a gente vem destacar nos complexos, né, regionais, a gente vem destacar a Amazônia, a gente vem destacar o complexo regional chamado Nordeste e o complexo regional Centro-Sul. Apresentando algumas características, o que a gente pode dizer que os estados abrangidos, né, pela Amazônia, temos o Amazonas, temos o Acre, Rondônia, Tocantins, né? E essa região geoeconômica, ela é a maior região macroeconômica e que abrange cerca de 60% do território nacional. Realmente ela é gigantesca. Só que ela possui algumas características também outras. Ela tem a baixa densidade populacional, ela abriga apenas 10% da população do país, é uma região menos desenvolvida do que todas as outras regiões, né? E neste complexo está a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo. Também, aqui foi colocado os problemas sociais, né? Tem problemas sociais e econômicos, um deles é a má distribuição de renda e a falta de acesso à saúde e educação, devido também a vários fatores, né? Porque essa região é uma região que tem muitos distantes, né? De escolas distantes, pessoas que moram distantes dos colégios, postos de saúde, então tem muitas dificuldades, né? E
Algumas atividades econômicas dessa área destaca a agropecuária, a mineração, a indústria e outros e, e outras e outros atividades econômicas, né? Um destaque que a gente colocou é a Zona Franca de Manaus, que antigamente foi uma zona, um local em que se via que foi produzido muitos produtos brasileiros, né? Mas que hoje em dia não se tem tanta ênfase, né? Mas teve uma sua época de importância a Zona Franca de Manaus. Bom, vamos colocar agora a questão do meu norte, né? A gente vai continuar agora falando sobre o complexo nordestino, onde se divide, né, em 4 regiões, né, bem definidas, né? No caso, a gente vê essa em laranja, essa amarela, né, que é a íntegro 4, que é a zona da mata. Nós temos essa intermediária entre a zona da mata e o sertão. Nós temos no grupo 3, nós temos o agreste. Essa parte rachurada, que é o item 2, é o sertão. E o meio norte é definido pela essa área de número 1. Bom, a região do Nordeste, né, região econômica do Nordeste, ele abrange os países no Maranhão, o nosso Ceará, Bahia, né, e uma parcela de Minas Gerais. Como informações gerais, a gente pode dizer que ela é a menor região macroeconômica, mas ela abrange 15% do território nacional e ela abriga 20% da população brasileira. Dos 3 complexos regionais, é o único que está dividido em 4 sub-regiões, como a gente colocou no mapa anterior, devido aos contrastes existentes em cada uma delas. Aí, como a gente dividiu, né, o meio norte, o sertão, o agreste e a zona da mata. Também há problemas sociais e econômicos. Há uma má distribuição de renda e que gera vários problemas, né, alfabetismo, né, uma violência mais elevada. Como todos os outros, cada um tem suas particularidades, né? Não quero dizer que só a região Nordeste que tem a violência, como todos os outros apresentam. Só que de muitas características, uma que se evidencia é a violência e os problemas sociais. Então, muitas delas é a distribuição de renda. Bom, tem cidades de maior destaque dessa região. Temos Fortaleza, Salvador, Recife, São Luís. As principais atividades econômicas que a gente aqui colocou, no caso do meu norte, nós temos a agricultura e pecuária. No sertão também temos a agricultura e pecuária. No caso do meu norte, o que é diferencial é o estado de venda vegetal. No agreste, o que tem uma característica peculiar é a indústria. Né? E na zona da mata, o que se caracteriza mais é a exploração de petróleo e a indústria, e a própria indústria. Então essas são as características econômicas das sub-regiões da região do Nordeste.